boa tarde. Meu nome é Bruno Gomes, da dupla Bruno e do Javier. Agora eu vou fazer a apresentação, começar na apresentação do capítulo 8 do SO, sobre o sistema operacional, até memória virtual. De lá em diante é com o Javier. Bom, enfim, dando início, introdução, o que temos aqui? Bom, o sistema operacional, o SO, é um programa que controla a execução de programas e aplicativos e age como uma interface entre o usuário e o hardware do computador. Então, vamos ver o que está dizendo essa imagem. A imagem nos dá um conjunto de blocos, né, onde mostra o primeiro bloco, né, como os programas que são vistos pelo usuário final. Os dois posteriores blocos, né, dos utilitários e sistema operacional diz respeito à visão do programador, e o hardware do computador fica com a supervisão, né, supervisão do projetista do sistema operacional. O sistema operacional tipicamente fornece serviços para a realização das seguintes atividades: criação de programas, né, execução de programas, acesso de dispositivos de entrada e saída e acesso controlado aos arquivos, né, onde o sistema operacional cuida dos detalhes de cada arquivo, formato, controle de acesso e etc. Serviços fornecidos pelo sistema operacional para a realização das seguintes atividades: detecção e reação dos erros, overflow, acesso a áreas restritas, né, da memória, impossibilidade do SO atender a uma requisição. E também tem a monitoração, que são as estatísticas de uso de vários recursos, desempenho e etc. Né? E aqui está uma imagem ao lado direito, a imagem de algumas opções de desempenhos, né, que você pode acessar através do sistema operacional. Como no caso aqui está demonstrando pelo Windows. Né? Bom, o sistema operacional, visto como gerente de recursos, é um programa como outro qualquer, sendo executado pelo processador. Ou seja, o sistema operacional é um software como qualquer outro programa. É claro, tem bem mais utilidades, né? Ele gerencia e administra várias operações, né, do sistema, incluindo desde componentes de hardware até arquivos e recursos, programas, enfim. Uma parte do sistema operacional reside na memória principal. Essa parte inclui o núcleo, ou kernel, que contém as funções do sistema operacional usadas mais frequentemente. Além de controlar a memória e os programas que residem nela, o sistema operacional controla os dispositivos de entrada e saída, que podem ser usados e o próprio processador. Algumas características básicas. Agora veremos algumas características básicas que diferenciam os vários tipos de sistemas operacionais, né? Como interativo e processamento em lotes. O interativo, o programador ou o usuário interage diretamente com o computador, com teclado, mouse, etc. Já o processamento em lotes são programas submetidos para execução sem interferência do usuário. Multiprogramação e monoprogramação. Bom, existem esses dois conceitos, né? O que seria o multiprogramado? O multiprogramado são diversos programas que são simultaneamente carregados na memória e o tempo do processador é dividido. Já o monoprograma executa unicamente cada programa. Bom, em alguns sistemas antigos, né? Os computadores mais antigos, desde o final da década de 1940, até meados dos anos 50, o programador interagia diretamente com o hardware do computador. Não havia um sistema operacional. Esses primeiros sistemas apresentavam dois problemas principais: o escalonamento, que eu vou falar posteriormente, e o tempo de preparação era muito alto. Os sistemas batch ou sistema em lote foram os primeiros sistemas multiprogramáveis a serem implementados, no final da Primeira e início da Segunda Guerra Mundial, né? Ou a segunda geração de computadores, desculpa, né? Em 1960, caracterizando-se por programas armazenados em disco ou fita magnética, que uma vez iniciados exigem pouco ou nenhuma interação do usuário, processando de forma sequencial e contínua até o fim do serviço, ou também chamado job, né, tarefa. Quando então é devolvido o resultado final do processamento, produzindo uma saída em disco ou fita. Então aqui é uma representação de um sistema em lotes, batch, antigo, né? Existiam duas máquinas, o 1401 e a 7094. Então, ou seja, os programadores levam os cartões para o 1401, o 1401 grava os lotes
de tarefas ou jobs nas fitas. O operador leva a fita de entrada para o 7094, que vai executar o processamento, e o operador leva a fita de saída para o 1401, de volta, né? Então o 1401 imprime as saídas. Aqui está a foto de um 1401, né? IBM 1401, como era, e aqui a foto de um IBM 7094. Bom, sistema em lotes multiprogramados, né? Lê um registro de arquivos, executa sem instruções, grava um registro de arquivo. Isso tudo dá um total de 31 microsegundos. Né? Percentual de utilização da CPU 1 sobre 31, que é 3,2%. Percentual de utilização da CPU do computador. Sistema de tempo compartilhado. Né? A capacidade e o tempo de processamento da máquina é dividida entre múltiplos usuários que acessam os sistemas através de terminais. Né? O usuário dirige a sua tarefa. Né? O usuário dirige a sua tarefa. Seus comandos são interpretados e executados em seguida. O processamento online. O uso de técnica de multiprogramação para manipulação de múltiplos jobs interativos. Jobs são constantemente trocados entre a memória e o disco, o chamado swap. O tempo de resposta também é baixo. O número de tarefas processadas sobre o tempo é baixo. Né? Arquitetura mais complexa e de propósitos gerais. A chave de multiprogramação é o escalonamento. O escalonamento determina que processo deverá usar o processador em um determinado momento. Um processo entende-se, por processo, entende-se um programa em execução, termo genérico de tarefa ou job, como já falei, o espírito animado de um programa. Vejamos 4 tipos de escalonamentos mais conhecidos. O de longo prazo, que determina que programas são admitidos para processamento no sistema. Escalonamento a médio prazo, que faz parte da função de troca de processos, ou swap, entre a memória principal e a memória secundária. O escalonamento a curto prazo, que executa uma decisão sobre qual será a próxima tarefa a ser executada. E o escalonamento de entrada e saída, que decide sobre qual dentre as requisições de entrada e saída devem ser atendidas. O sistema operacional deve manter sobre cada processo informação de seu estado e outras informações necessárias para sua execução, como identificador, estado, prioridade, contador de programa, que são os endereços da próxima instrução a ser executada, limites de memória, informações de contexto, informações de estado de entrada e saída e informações de contabilidade. Para cumprir com sua tarefa de gerenciar a execução de diversos processos, o sistema operacional utiliza várias filas. Fila de longo prazo, que contém tarefas que estão aguardando para usar o sistema, e fila de curto prazo, que contém todos os processos para execução. O escalonador de curto prazo, que decide qual processo usará o processador. Geralmente isso é feito com um algoritmo de alocação, ou round robin, também chamado, alocando cada processo a cada processo um determinado tempo. E níveis de prioridade também podem ser usados. Para cumprir com sua tarefa de gerenciar a execução de diversos processos, o sistema operacional utiliza várias filas, fila de entrada e saída. Uma vez que mais de um processo pode requisitar o uso de um mesmo dispositivo, todos os processos que estão esperando para usar um dispositivo são colocados na fila correspondente a esse dispositivo, como está representado na imagem à direita. Em um sistema multiprogramado, agora já entrando na parte sobre gerenciamento de memória, então um sistema multiprogramado, a área da memória de usuário é subdividida de modo que acomode vários processos. Essa subdivisão é feita dinamicamente pelo sistema operacional e é conhecida como gerenciamento de memória. Como está representado na imagem abaixo, representa um armazenamento em disco, onde tem a fila em longo prazo, que foi falado anteriormente, a memória principal com o sistema operacional, com as tarefas e sessões do usuário completadas. Então vamos aqui. Na figura anterior, pode acontecer de nenhum desses processos carregados na memória estar pronto para execução. Dessa forma, o processador troca um desses processos, retirando da memória
para uma fila intermediária no disco. A fila intermediária contém processos já criados, mas que foram temporariamente retirados da memória. Ou seja, como está mostrando na imagem à direita, onde ele tira da fila, né, intermediária do disco. Né? Quer dizer, ele põe, né, na fila intermediária do disco as tarefas e sessões de usuários completadas. E agora, para finalizar, falar um pouco sobre a memória virtual. O que é a memória virtual? Por que ela é importante? Bom, memória virtual é importante porque assim que o SO, ou sistema operacional, percebe que a memória RAM está sem espaço, ela passa a executar os programas nela. Ou seja, a memória virtual pode ser considerada uma reserva da memória RAM. Dessa forma, ela estende a quantidade de memória disponível para dados temporários. Agora, passar a voz para o amigo Javier, que vai dar continuidade falando sobre TLB, né, e os assuntos posteriores. Pronto, eu acho que está gravando, né? Eu vou começar aqui pela Translation Look Aside Buffer. Bem, a Translation, a Look Aside Buffer, ela gente, vamos presumir que tem cada referência assim, de memória virtual, ela, sei lá, pode causar uns 2 acessos à memória física, um para buscar a entrada da tabela de página apropriada e um para buscar os dados desejados. Assim, um esquema direto de memória virtual ele vai ter o efeito de dobrar o tempo de acesso à memória para contornar esse problema. A maioria dos esquemas de memória virtual ele vai utilizar uma cache especial, digamos assim, para entradas de tabela de página, normalmente chamada de Translation Look Aside Buffer, ou TLB. Né? Essa cache ela vai funcionar mais ou menos da mesma maneira que uma cache de memória e contém as entradas da tabela da página que recentemente foram usadas. Aqui nessa figura, então, um instante, aqui nessa figura a gente vai ter um fluxograma, né? Que ele mostra o uso aqui do TLB. Ele começa, né, por aqui. A CPU vai verificar se tem o Translation Look Aside Buffer e depois vai para a entrada da tabela de página, né? Se tem a entrada, ele vai aqui direto para gerar o endereço físico. Aí, se não, vai acessar a tabela, vai na página da memória principal, se tiver lá, ele vai atualizar e vai gerar o endereço. Se não, ele vai fazer todo isso aqui, né? Todo esse negócio aqui, e aí vai dar o retorno aqui e vai continuar esse processo. Aqui é a segmentação dessa tabela, que é outra maneira da gente subdividir a memória endereçável. Ela vai segmentar, né? Enquanto a página vai ser invisível ao programador, ela vai servir para oferecer um espaço de endereço maior. Então a segmentação normalmente vai ser visível ao programador e vai ser fornecida como uma conveniência para organizar programas e dados e como um meio de associar atributos de privilégio, proteção, construções e dados. Ela também permite que o programador veja a memória como consistindo em múltiplos espaços ou segmentos de endereço. Eles vão ter tamanho variável, vários tamanhos diferentes, bem, assim, acho que dinâmico seria uma palavra boa para definir, mas normalmente o programador ou o sistema vai atribuir programas e dados para diferentes segmentos. A gente vai ter um segmento aqui que vai estar com o programa e outro com dados, os dois lidando cada um com aquela coisa. Também pode haver uma série de segmentos de programa para diversos tipos de programas, além de uma série de segmentos de dados. Cada segmento vai ter direito de acesso e uso de atribuídos. As referências à memória vão consistir em uma forma de endereço, com o número e o deslocamento.
né? A gente tem aqui mais ou menos uma tabela, na verdade que é outra tabela do Translation, né? Acabei pulando um pouquinho, aí fica, essa aqui é outra tabela do Translation, eu não lembro agora direito por que está aqui. Aqui alguns pontinhos da segmentação, né? Que ela vai simplificar o tratamento de estruturas, de dados que crescem, permite que o programa seja alterado e compilado de modo independente, permite compartilhamento entre os processos e vai servir para proteção. Deixa eu ver aí. Umas vantagens, né, para o programador em relação a um espaço de endereço não segmentado. Se não, caso não tivesse segmentado, não teria isso aqui, mas como está, a gente, na segmentação a gente teria essas coisinhas aqui. Agora, gerenciamento de memória no Pentium. Então, os espaços de endereço, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um aqui. Ele vai ter o Pentium 2, no caso, né, que é o referido aqui, vai ter ele vai incluir um hardware que vai segmentar e paginar, e podendo ser desativado ou não, né? A gente tem a memória não paginada, não segmentada, que nesse caso o endereço virtual é o mesmo que o endereço físico. Isso vai ser útil, que, digamos assim, em alguma aplicação de controlador de baixa complexidade e alto desempenho, né? Nesse caso, é interessante que a gente faça esse não paginada, não segmentada. Paginada, não segmentada. Aqui a memória ela vai ser vista como um espaço de endereço linear, paginado. Aí a proteção e gerenciamento de memória vão ser feitos por meio da paginação, que vai ser utilizado por alguns sistemas operacionais. Por exemplo, o Unix. Memória não paginada, segmentada. Aqui a memória ela vai ser vista como uma coleção de espaços de endereço. Lógico. A vantagem dessa visão em relação à abordagem paginada é que ela vai proporcionar proteção até o nível de um único byte. Se for preciso, além do mais, diferente da paginação, ela garante que a tabela de tradução necessária, que vai ser a tabela de segmento, vai estar no chip quando o segmento estiver na memória. Aí, desse jeito, memória não paginada segmentada resulta em tempos de acesso previsíveis. Agora a gente tem a memória paginada segmentada. A segmentação vai ser usada para definir partições de memórias lógicas sujeitas a controle de acesso. Aí a paginação é usada para gerenciar a alocação de memória dentro das partições. Sistemas como o Unix, System 5, se eu não me engano, vão utilizar dessa opção. Aqui a gente tem agora a segmentação nesse tipo de memória, né? Que eu esqueci como é que explica essa tabelinha. Deixa eu lembrar aqui. A gente vai ter assim, uma memória virtual, ela vai poder ser maior do que 64 terabytes por causa da interpretação do processador de endereço virtual. Vai depender de qual processo vai estar atualmente ativo, né? Mais ou menos isso, que agora também não vou estar lembrando. Mas basicamente ela vai consistir nesses negócios aqui, no indicador, né, da tabela, que é esse TI aqui, Table Indicator. Vai consistir no número dos segmentos, que está em algum canto aqui que eu não consegui enxergar. E vai consistir no nível de privilégio do requisitante, ou RPL, Requisitor Privilege Level. A gente vai ter a paginação também aqui no Pentium 2. Como a segmentação, que foi coisa anterior, ela
é um recurso opcional que pode ser desativado, né? E quando a segmentação vai estar em uso, os endereços usados no programa são endereços virtuais e são convertidos para endereços lineares.